Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Estamos reunidos mais uma vez aqui para poder meditar a palavra de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de agosto, queremos então, hoje, na devoção do Sagrado Coração de Jesus, pedir a Jesus que faça do nosso coração manso e humilde, assim como é o coração dele, para que possamos acolher e viver a sua palavra. E as leituras de hoje, proposta para esta sexta-feira, dia 3 de agosto de 2018, onde estamos vivenciando a 17ª semana do Tempo Comum, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58, que vai nos narrar o seguinte: Ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que todos ficaram admirados. Diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E mostravam-se chocados com ele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando a primeira sexta-feira do mês de agosto e hoje queremos então aprender com Jesus, através da sua palavra, a sermos manso e humilde de coração, principalmente para que nós possamos acolher a sua palavra e ela transforme a nossa vida, nos ajude a vivermos segundo os valores do Evangelho. E para isso é preciso então abrir o coração, para que a palavra de Deus possa encontrar nesse nosso coração um solo fecundo, onde ela possa então germinar e produzir os seus frutos. E assim, meus queridos e amados irmãos, poderemos ouvir Deus que nos chama, e é preciso ouvir a Deus. Ele nos chama para podermos então transformar essa realidade que nos cerca, para podermos então construir o reino dos céus que está no meio de nós. Mas que é preciso construir, é preciso colocar ali pedra sobre pedra, fazer massa, colocar o tijolo, isso comparado a uma construção civil. Mas é claro que a construção no reino de Deus está carregada, repleta de também ingredientes que compete a cada um de nós, através do nosso testemunho, construí-los, para que eles possam então se tornar-se visível no meio de nós. E nós podemos perceber que enxergar o reino de Deus, ou melhor dizendo, enxergar Deus nesse contexto ao qual nós estamos inseridos, torna a sua missão quase que impossível. Por quê? Nós vivemos então num contexto de violência, corrupção, injustiça, morte e tantos outros valores contrários ao Evangelho. Mas é preciso enxergar com outro óculos, com os óculos da fé. E é por isso que também os conterrâneos de Jesus não conseguiram enxergar nele o Filho, o enviado de Deus. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus volta para a sua cidade. E ali então ele entra na sinagoga e começa a ensinar. E as pessoas, essa tradução aqui da CNBB vai dizer que as pessoas ficam chocadas com Jesus. E começam então a se questionar: da onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe, seu pai, seus irmãos não moram aqui conosco? Da onde lhe vem tudo isso? E assim nós podemos então compreender que, na medida em que nós buscamos enxergar Deus através das coisas desse mundo, nós não iremos obter êxito. Porque, como dizia, essa realidade a qual nós estamos inseridos está então carregada, repleta de contravalores. E se nós formos olhar então olhar Deus através dessa realidade,
nós vamos dizer, como muitos nos dias de hoje, Deus não existe. E nós, pela fé, sabemos que Deus existe sim. E nós conseguimos enxergar quando nós colocamos os óculos da fé, nós vamos enxergar mais longe. E vamos perceber que essa realidade a qual nós estamos inseridos é justamente o contexto, é o terreno onde nós então iremos construir esse reino, como dizia no início dessa nossa reflexão, o reino de Deus. E para isso é preciso que nós tragamos então tantos ingredientes necessários para essa construção. O amor, a paz, a justiça, a solidariedade, o perdão, a misericórdia e tantos outros ingredientes necessários para essa grande construção a qual o Senhor chama cada um de nós. E assim, não ficaremos então escandalizados como os contemporâneos de Jesus, aqueles que viviam próximo a ele, seus vizinhos, amigos e até mesmo familiares. Então, meus queridos e amados irmãos, nós podemos então perceber, e o próprio Jesus vai dizer, um profeta só não é então aceito na sua cidade, na sua casa. E a primeira leitura de hoje, ela vem reforçar justamente isso que está dizendo Jesus. Nós temos então o profeta Jeremias, que é enviado por Deus ao templo para poder pronunciar a sua palavra. E ali então, Jeremias, ele é fiel, e o servo do Senhor deve ser fiel à palavra, ao mandado do Senhor, aquilo que nos pede Deus. Então, o profeta Jeremias, dentro do templo, vai dizer, se não me escutardes, se não obedeceres à lei que vos impus, e não ouvides as palavras dos profetas, meus servos, não cessei de vos enviar continuamente, sem que eles vos importasseis, farei deste edifício o que fiz de Silo, e dessa cidade um exemplo que todos os povos da terra citarão em suas maldições. Ou seja, Deus está então pronunciando uma profecia de que irá destruir o templo, assim como destruiu a cidade de Silo. E diante dessa palavra que Deus, através do profeta Jeremias, enviou ao seu povo, pensa que eles acolheram? Não. Rejeitaram também essa palavra. E o pior, disseram morte a esse homem, porque você pronuncia essas palavras aqui dentro do templo do Senhor. Ou seja, achavam que Jeremias estava inventando coisas da sua cabeça e falando ao seu povo. E não souberam, mais uma vez, enxergar e ouvir a Deus. E quantas vezes, nos dias de hoje, também nós não agimos dessa forma? Quando um irmão vem nos corrigir, vem nos falar de algo que é para nosso crescimento, a nossa edificação, nós brigamos com ele, achamos ruim e muitas vezes até viramos a cara para o irmão. Estamos perdendo a oportunidade de ouvir Deus falando através do irmão. Então é preciso, é claro, que é difícil isso, porque hoje ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas devemos ao menos ouvir, depois meditar naquilo, tirar o nosso preconceito, para que nós não caiamos então no mesmo erro do povo de Israel, de deixar de ouvir Deus que vem falar aos nossos corações. E depois vão criticar, Deus os abandonou. Ora, somos nós que abandonamos Deus, a sua palavra, Deus jamais nos abandona. Nós que deixamos então de enxergar Deus que vem nos visitar. Muitas vezes porque estamos preocupados com tantas coisas, principalmente em nossos tempos. Quanta correria nós somos submetidos e não paramos para ouvir Deus. E aí torna-se impossível ouvir o Senhor e, consequentemente, viver aquilo que Ele nos pede. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos fazer a experiência do salmista. Respondei, meu Senhor, pelo vosso imenso amor. Diante das nossas dúvidas, incertezas, inconstâncias, que nós possamos então clamar ao Senhor para que Ele dê uma resposta para as nossas inquietações,
para que assim, meus queridos amados irmãos, não passemos esse mundo sem fazer a experiência de Deus, sem fazer a experiência do sagrado, que o mundo de hoje, esse mundo contemporâneo, ou melhor dizendo, pós-contemporâneo, ele tem então insistido de todas as formas para que Deus seja banido, aniquilado do nosso meio. Que nós possamos então abrir o nosso coração para que, como dizia no início dessa nossa reflexão, que essa palavra possa brotar e dar os frutos a qual ela foi enviada, e nos ajude a poder fazer do nosso coração, da nossa vida, como a vida de Jesus, com um coração manso e humilde, para que assim possamos agir de compaixão, de misericórdia, para que assim possamos enxergar Deus que está no meio de nós, e principalmente no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você, meu querido amado irmão, meu muito obrigado, um abraço fraterno e carinhoso a cada um de vocês que nos acompanham em cada vídeo, que se inscreveu no nosso canal e nos ajuda a divulgar esse vídeo, esse canal. Muito obrigado a você. E a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, é fácil. É só você clicar aqui embaixo e inscrever-se. E venha somar também conosco, ajude-nos a evangelizar através do nosso canal. Vamos então fazer com que a palavra de Deus possa ser então divulgada, difundida em tantos corações sedentos do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.